As execuções públicas eram uma parte importante da vida na maior e mais significativa cidade do reino. A primeira execução registrada em Londres foi em 1196, mas certamente a pena de morte já ocorria na cidade muito antes do século XII. Londres foi palco de algumas das mais infames execuções da história. Conforme o poder do Estado aumentava, as punições públicas eram usadas para desencorajar outros a seguirem uma vida de crime. As multidões de espectadores cresceram conforme as pessoas se acostumaram com o espetáculo da violência. As execuções sempre foram públicas, mas em Londres viraram performance teatral. O período medieval era notoriamente um tempo sombrio e áspero, com batalhas e guerras de clãs acontecendo com bastante regularidade. Mas imagine como seria lutar em uma dessas batalhas se você fosse um herói, ou até mesmo talvez uma lenda. O desenho do primeiro, William Fitz-Osborne, também conhecido como Longbeard, foi a primeira pessoa nomeada executada em Londres. Osborne, de uma boa família, lutou na Terceira Cruzada em 1190. De volta para casa, ele defendeu os pobres, realizando reuniões e discursos emocionantes na Catedral de São Paulo. De acordo com o historiador inglês William de Newburgh, Osbert iniciou uma poderosa conspiração inspirada pelo zelo dos pobres contra a insolência dos ricos. Com impostos e tensões elevados, Osbert reuniu mais de 52 mil apoiadores que acumularam armas por Londres para invadir casas ricas. Apesar de declarar lealdade ao rei Ricardo I Hubert Walter, o arcebispo de Canterbury concluiu que precisava detê-lo antes que fosse tarde demais. Osbert fugiu para a igreja de Santa Maria Le Beau, mas Walter incendiou o local. Enquanto Osbert fugia do prédio em chamas, ele foi esfaqueado no estômago e preso. Osbert, condenado por traição, foi despedaçado por cavalos após ser arrastado pelas ruas em uma tábua de madeira até o local da execução. Neste caso, eram os Olmos em Smithfield, onde Osbert foi enforcado em um patíbulo com 9 de seus cúmplices. Após o desmembramento, a próxima etapa era o enforcamento, quando o prisioneiro seria enforcado pelo pescoço até quase morrer antes de ser retirado. Neste ponto, eles geralmente seriam castrados, esquartejados ou ambos. Às vezes, seus genitais e entranhas seriam queimados ao lado deles. A etapa final era ser esquartejado. De fato, manter o prisioneiro vivo durante as 2 primeiras etapas exigia um alto nível de habilidade. Métodos. Para o povo comum, o enforcamento era a forma usual de punição. O prisioneiro, suspenso da forca, ficaria em pé em uma carroça que seria retirada ou subiria uma escada da qual o carrasco o empurraria. De qualquer forma, eles seriam deixados para balançar, estrangulados pelo próprio peso do corpo. Aqueles que haviam cometido heresia e mulheres que haviam cometido traição seriam queimados até a morte. Uma mulher que matasse seu marido seria considerada traidora, pois ele era visto como seu superior. Crimes de cunhagem, como o recorte, eram puníveis com queima até o século XVIII. O primeiro registro de decapitação na Torre Hill ocorreu em 1388. Apenas poucos prisioneiros notáveis foram de fato executados na Torre de Londres. Muitos mais morreram na colina, onde havia mais espaço para uma multidão maior. Decapitações por machado ou espada frequentemente eram mal executadas. Algumas vítimas sofreram múltiplos golpes da lâmina, enquanto a multidão zombava do carrasco desleixado. Um grande dia de passeio. Ao executar alguém publicamente dessa maneira, o Estado visava fazer do condenado um exemplo. Milhares de pessoas teriam testemunhado a execução, que era particularmente severa quando a acusação era traição. Alguns dos criminosos mais populares recebiam mensagens de incentivo e flores jogadas pela multidão. Portanto, sempre existia o risco de transformar o prisioneiro em mártir, como ocorreu com Osbert. Seus seguidores o declararam um mártir e se reuniam diariamente no local de sua execução. O solo era coletado pelos mais pobres como lembrança de seu líder, até que uma cova surgiu no chão. Guardas foram postados no local para manter as pessoas afastadas. Após a execução do Lord Richard Wyke, vigário de Deptford, na Torre Hill, em 1440 pacotes de suas cinzas foram vendidos aos seus devotos.
A quantidade de cinzas vendidas aos seguidores crédulos sugeria que vinham de vários corpos queimados. Durante a Idade Média, havia 3 lugares em Londres que eram particularmente associados a execuções públicas, como Tyburn, Tower Hill e Smithfield. Alguns prisioneiros foram voluntariamente para suas mortes, praticamente animados e alegres com a iminente libertação do mundo terrestre, possivelmente por convicção religiosa ou puro alívio. Outros podem ser menos tolerantes em seu caminho para a forca. Homens violentos teriam que ser amarrados a um trenó e puxados. As execuções públicas se tornaram parte da cultura popular na Idade Média, podendo atrair centenas de espectadores. Longe de serem sombrios, eles eram barulhentos, desordeiros e frequentemente desrespeitosos de forma chocante, dependendo de quem estava sendo executado. Assim como as pessoas que chegam cedo para ficar na frente do palco em um show, os espectadores de uma execução também vinham para ver a morte de outro ser humano como forma de entretenimento. Muito do humor macabro entrou em uso com as pessoas se referindo ao ato como esticar e o evento como feriado e uma feira de enforcamento. Algumas execuções poderiam acontecer no local do crime. Isso permitia que a população local testemunhasse a justiça sendo executada de perto, desencorajando-os a seguir o caminho do crime. Um homem em Londres reclamou que não queria uma execução em frente à sua loja, temendo a notoriedade que isso traria para o prédio. Nessas ocasiões, as pessoas se debruçavam nas janelas próximas ou subiam nos telhados. Algumas se apoiavam nos ombros de outras para ter uma visão melhor do evento macabro. O dia da execução envolvia certas cerimônias, iniciando com o condenado sendo levado ao local da morte. Frequentemente, o prisioneiro podia parar para beber em uma estalagem durante o trajeto. Pode ser daí que vem a expressão "uma para a estrada". Dependeria do criminoso e do crime cometido a reação da multidão. Aqueles que eram muito odiados tinham terra, pedras e excrementos atirados neles. Guardas poderiam ser usados para conter a multidão se ela ficasse muito frenética. A Ponte de Londres se tornou o lugar perfeito para exibir as cabeças decapitadas de quaisquer criminosos que haviam sido decapitados, uma tradição que remonta a 1305. Na Idade Média, ao vir do sul para Londres, era quase certo que você teria que cruzar a ponte para alcançar a cidade de Londres. Isso significava que milhares de pessoas passariam por baixo da casa de portão em frente à ponte. Apenas os infratores proeminentes teriam suas cabeças colocadas nos espinhos afiados e seriam exibidos desta maneira. Os guardiões das cabeças residiam na casa do portão e tinham a função de descartá-las no rio Tâmisa quando estivessem deterioradas demais para reconhecimento. É provável que outras cabeças tenham sido exibidas na Ponte de Londres antes, mas Sir William Wallace, líder escocês, foi o primeiro registrado. Segundo as crônicas, houve um momento em que até 34 cabeças foram exibidas juntas de forma arrepiante sobre o rio. Smithfield, antes chamado de Smoothfield, era um gramado além dos muros da cidade, perto do rio Fleet. Era o local ideal para um mercado de gado por conta do acesso à pastagem e água. Durante o verão medieval, Smithfield era um lugar muito importante. Ele sediava feiras de verão, torneios de justa e eventuais execuções. Smithfield, também conhecido como Elms, possuía muitas árvores de olmo usadas para enforcamentos. Aqui, Sir William Wallace foi enforcado, esquartejado e arrastado, assim como John Badby, um dos primeiros mártires Lollards. Os Lollards eram um movimento cristão protestante que começou no meio do século XIV, que buscava reformas e criticava a Igreja Católica Romana. Badby acreditava que durante a comunhão, ao tomar pão e vinho, o pão não era de fato o corpo físico de Cristo, apesar de consagrado. Recusando-se a renunciar a essa crença, Badby foi preso em março de 1409 e declarado herege. Em um tribunal liderado pelo arcebispo Thomas Arundel, Badby foi sentenciado à fogueira em Smithfield. Badby foi posto num barril vazio acorrentado à estaca. Após ser rodeado por madeira seca, foi queimado. O príncipe de Gales, futuro rei Henrique V, presenciou a execução de um homem que implorava por misericórdia e mandou apagar o fogo.
Então ele encorajou Badby a se retratar para salvar sua vida, oferecendo perdão e uma pensão anual. Surpreendentemente, Badby recusou e foi queimado até a morte. Watts Tyler, que liderou a revolta dos camponeses de 1381, foi morto no Elms, e mais tarde Richard Roos nasceu vivo por envenenar convidados na casa do bispo de Rochester. Existe uma placa em homenagem a William Wallace perto do Hospital de São Bartolomeu, onde as pessoas costumam deixar flores em sua memória. Tyburn. Durante o século XV, Tyburn tornou-se o destino preferido para uma execução. Hoje próximo à movimentada região de Marble Arch, na Idade Média era só uma vila. Em 1447, 5 homens foram enforcados juntos após terem suas roupas removidas. Quando um perdão de última hora chegou para os homens, o carrasco recusou-se a devolver suas roupas. O indulto significava prejuízo nos procedimentos do carrasco, então os prisioneiros libertados voltaram para casa em Londres nus. Para a maioria dos prisioneiros condenados, a ideia de fuga da prisão ou da forca era um sonho. Porém, em 1430, um soldado chamado Knight conseguiu realizar tal feito. Enquanto estava na prisão de Newgate, os amigos de Knight planejaram forjar acusações de dívida contra ele. Isso indicava que ele deveria ser conduzido a Guildhall. Os amigos do homem esperavam na Pannier Alley, que estava no caminho. Quando Knight passou pelo lado sul da igreja de St. Martin's-le-Grand, eles saltaram e o arrastaram para o recinto da igreja. Mas o camareiro da cidade, o vereador e o xerife invadiram a igreja e prenderam todos os homens, violando assim as leis de santuário. O caso foi julgado pela Star Chamber, o mais alto tribunal da Inglaterra, e todos os homens, incluindo cavaleiros, foram devolvidos ao santuário da igreja de São Martinho, por ordem do rei Henrique VI. Aos olhos da lei, o santuário era sagrado. Atualmente, há carvalhos e uma placa na calçada em Marble Arch que simbolizam as forcas triangulares que existiram no local. As pessoas costumam homenagear e orar pelos mortos no local. Outros locais em Londres também foram usados para execuções públicas, como Kennington Common, o antigo pátio de Westminster, onde Guy Fawkes foi executado, e a casa de banquetes de Whitehall, onde o rei Charles I foi decapitado. A última execução pública em Londres foi em dezembro de 1867, quando Michael Barrett foi enforcado na prisão de Clerkenwell por terrorismo. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, inscreva-se se você gosta desses vídeos e te vejo na próxima semana para mais um.